Olá, paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mulheres que Intercedem Curadas para Curar. É uma alegria ter você aqui conosco e nós estamos numa série de devocional. Hoje é o nosso último devocional da série Marta e Maria, aquela passagem de Lucas 10, do 38 ao 42, que Jesus Cristo visita a casa de Marta e Maria. E nós nos aprofundamos nesse tema, né? Nós esmiuçamos ele e podemos tirar muito alimento dessa palavra. E antes de nós iniciarmos o devocional de hoje, eu vou ler a palavra e eu peço que o Espírito Santo do Senhor esteja aqui conosco, nos ajudando nesse momento, abrindo nossa mente, o nosso coração, e que eu seja um instrumento do Senhor, apenas um instrumento condutor da sua palavra, que eu diminua e que o Senhor cresça, em nome de Jesus, amém. Lucas 10, do 38 ao 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Como eu falei para vocês, esse é o nosso 9º devocional. Nós viemos de uma série de devocionais dentro desse tema. O primeiro foi Duas Irmãs, Duas Escolhas. Nós conhecemos todo o contexto de Marta, de Maria, o seu coração e como Jesus enxergou tudo isso naquele momento. O segundo devocional, o serviço de Marta e a adoração de Maria, o equilíbrio que o Senhor espera que tenhamos diante da adoração e do servir. Também vimos a escolha consciente de servir. Eu amo o Senhor, eu entendo o sacrifício de cruz e por amor, por gratidão ao Senhor, eu escolho servir. Eu escolho conscientemente servir ao reino do Senhor. Número 4, o serviço que transforma vidas. Uma vez que eu fui para a adoração, que eu fui para os pés do Senhor, que eu busquei a direção correta, aí eu estou servindo dentro do propósito do Senhor. E quando eu sirvo dentro do propósito, eu não só transformo vidas, mas eu sou profundamente transformada. Devocional número 5, os desafios de servir. Tudo aquilo que nós vamos encontrar no meio do caminho, como pedra de tropeço, atrapalho, e talvez possa até querer nos levar a desistir, mas esse devocional número 5, ele nos dá um incentivo a permanecer firme no Senhor. O número 6, o fruto de um coração servidor. Tudo aquilo que é gerado dentro de nós, quando nós servimos ao reino, o abrir mão de nós mesmos e olhar para o próximo, o que isso vai transformando e vai lapidando dentro de nós. Número 7, Marta e Maria e o serviço no corpo de Cristo, né? Onde se encaixa a adoração, o serviço prático, o que o Senhor espera de nós, onde nós aplicamos esse equilíbrio perfeito. Número 8, servindo como Jesus, o exemplo supremo. Não teve exemplo maior do que Jesus Cristo, que deixou a sua glória, a sua majestade, ele sendo Deus. Ele veio ser homem aqui na terra e veio para servir. E ele se colocou como servo dos servos, ele serviu os escolhidos para servir o reino. Hoje nós vamos falar, o nosso tema de hoje é escolher servir todos os dias.
E aqui nós vamos ver que muitas vezes nós pensamos que servir é algo esporádico, é quando eu estou com vontade, é momentos específicos, especiais. Não. Na verdade, o serviço é uma escolha diária. O serviço é um estilo de vida. Servir ao reino é servir com a sua vida todos os dias, onde quer que você esteja, o que é que você faça, tem que ser feito para a honra e para a glória do Senhor. Marta e Maria nos ensinaram que o equilíbrio entre servir e ouvir é essencial para que a coisa aconteça de acordo com a vontade do Senhor e dentro do propósito. Não adianta eu me esforçar se eu estiver fora do propósito, se eu não estiver no lugar que o Senhor espera, não vai gerar o resultado que nós esperamos e que o Senhor espera de nós. Servir não é apenas realizar tarefas, mas viver uma vida de entrega. Então eu não posso acordar pela manhã e tomar aquilo como uma obrigação e uma tarefa. Não, ele precisa ser feito com sentimento, com verdade, com sabedoria e discernimento do alto. Né? Senão a gente vai estar simplesmente cumprindo tarefas. E não é esse o propósito. Cada dia de vida nosso nos traz novas oportunidades para amar, para ajudar e para expressar Cristo através das nossas vidas. Então, cada dia que eu acordo, se ontem talvez eu não fui aquilo que o Senhor esperava que eu fosse, hoje é um novo dia. Hoje Ele me dá uma nova oportunidade para fazer diferente, para fazer melhor. Eu sempre oro, Senhor, que eu seja hoje melhor do que eu fui ontem. Porque a gente sabe que o ser humano é falho, que ele comete erros, pecados, e todos os dias Ele nos dá essa oportunidade de ir aos seus pés, pedir perdão e fazer de novo, fazer diferente, fazer melhor. Porque para Ele tem que ser com excelência, para o reino do Senhor. Servir é uma caminhada de fé e a cada ato de amor, o nosso caráter é moldado à imagem de Cristo. Porque quanto mais nós fazemos em amor, mais nós vamos sendo transformados. Mais aquilo vai se tornando enraizado dentro de nós e moldando aquilo que é para nós sermos, que é a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Terão momentos que o Espírito Santo vai nos chamar a parar e ouvir. Senhor, o que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? Onde o Senhor quer que eu esteja hoje? Traz os seus amigos para serem servidos por mim. Mas há momentos que Ele nos envia para agir, para servir de forma imediata. Uma vez que eu já estou me preparando todos os dias aos pés do Senhor, quando surgem esses momentos, talvez inesperados, eu já estou pronta, eu estou preparada, porque o Senhor me capacitou. Nós enfrentamos desafios no servir, principalmente porque nós estamos vivendo num tempo de individualismo, né? Onde muitos olham apenas os interesses próprios. É o que o mundo está pregando, né? Que nós temos que ser autossuficientes, que nós temos que correr atrás do nosso crescimento. É tudo sobre nós, o que eu sou, o que eu faço. Quando, na verdade, é exatamente o contrário que Jesus espera de nós. É negar a nós mesmos, né? E carregar a nossa cruz e segui-lo. É um contraste tremendo. O mundo prega que eu tenho que ser o bom, o melhor, que eu faço, eu aconteço. E Jesus nos mostra que sem Ele nós não fazemos nada, não somos nada, não conseguimos nada, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Aleluia! E é quando nós temos esse entendimento que nada nós podemos, que nós somos nada perto dele, aí é que Ele pode nos usar.
porque daí eu sou um recipiente vazio de mim mesmo, e Ele me enche, e Ele me capacita. Porque se eu for aquilo que o mundo espera, eu sou um copo cheio, e tudo que o Senhor quiser colocar dentro de mim vai transbordar. Não tem espaço, porque eu sou demais, eu sou muito bom, eu sei, eu faço, eu aconteço. Então, eu nada sou e eu nada posso sem o Senhor. É Ele que me capacita todos os dias. Servir é colocar o outro em primeiro lugar, mesmo que isso custe renúncia de mim mesmo, renúncia do meu eu, do que eu quero, do que eu acho, do que eu penso. Nem sempre nós sabemos onde ou como servir, mas o Espírito Santo é a nossa direção. É Ele que abre os nossos olhos e nos faz enxergar a dor do próximo. Aquele que precisa de consolo, aquele que está com fome, a alma que precisa de uma palavra de esperança. E se eu não estiver atento a isso, eu vou passar por todas essas situações que o Senhor está me dando como oportunidade e eu vou passar despercebido, eu não vou enxergar. Então eu preciso estar com os meus ouvidos espirituais atentos. Espírito Santo, o que queres de mim? O Espírito Santo, ele nos alerta para nós também não sermos explorados por aquele que abusam da nossa generosidade quando estamos a serviço do reino. Isso nos liberta para cumprir o que de fato o plano de Deus tem para nós, o que Deus espera de nós. Muitas vezes ficamos presos em pessoas que não querem apenas uma ajuda momentânea ou que precisam só de uma mão para levantar. Não, tem pessoas que elas querem ficar o tempo todo sugando o nosso serviço, enquanto outras pessoas que nós poderíamos estar ajudando estão desassistidas. Então o Espírito Santo também nos alerta e nos tira desse tipo de situação. Quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, cada dia se torna uma oportunidade de servir no lugar certo, da maneira certa. Então é muito importante ouvir a voz do Espírito Santo. E como que eu consigo isso? Na intimidade com Deus, na leitura da palavra, na oração, no jejum, e na busca no secreto. É nesses momentos que eu vou encontrar a direção e a forma correta que o Senhor quer que eu haja naquele momento. O verdadeiro serviço nasce da humildade. Eu não tenho que buscar o reconhecimento, aplausos, apenas eu tenho que fazer o que precisa ser feito, porque alguém tem que fazer. Tem uma frase que uma amiga, irmã de fé, ela sempre fala: alguém tem que fazer. Quando nós que servimos ao reino enxergamos algo que precisa da nossa ajuda, alguém tem que fazer. Então esse alguém sou eu naquele momento. Se foi para mim que o Senhor mostrou, esse é o alguém que tem que fazer. Jesus nos ensinou que quem quiser ser o maior no reino, seja servo de todos. Foi isso que ele fez. Ele deixou a sua glória, a sua majestade, desceu aqui e ele serviu o reino do Senhor. E ele serviu os servos do reino. Ele foi servo dos servos, porque os discípulos, eles foram chamados a serviço. E Jesus serviu os servos. Tremendo. Humilhar-se não é se diminuir, mas reconhecer nossa total dependência de Deus. Não é eu me colocar como um coitadinho, um inútil, não. É dizer: Senhor, sem ti eu nada posso, mas eu sei que em ti eu sou mais do que vencedor. Eu tudo posso naquele que me fortalece, é ele que me encoraja. Glória a Deus por isso. O serviço também transforma os relacionamentos. Ele nos aproxima, né? Ele nos tira do nosso eu e faz olhar para o nosso próximo. Ele fortalece a nossa
comunhão, a nossa unidade com os irmãos. E ele revela a verdadeira fé. Assim como foi na igreja primitiva de Atos, que eles cuidavam uns dos outros, também nós somos chamados a esse cuidado, a viver essa fé na prática, né, de cuidar das necessidades daqueles que estão ao nosso redor, olhar com atenção para essas pessoas, para essas necessidades. Nem tudo eu posso suprir, mas naquilo que eu posso, que eu seja o servo bom e fiel. Não pense que servir é apenas realizar grandes obras, grandes feitos, não. A palavra mesmo de Deus diz que até um copo d'água dado no nome do Senhor é um ato de amor que terá sua recompensa, que ficará guardado no coração de Deus. Então o serviço ele está também nos detalhes do dia a dia, um abraço que você dá a alguém, um bom dia que você dá, que às vezes é o único bom dia, a única palavra amigável que aquela pessoa vai receber durante o dia. Uma palavra de encorajamento, uma oração que você faz para um irmão, uma oração lá no seu secreto, intercedendo pela vida de alguém. O cumprir o nosso trabalho secular mesmo, né, com excelência e honestidade, porque nós temos um caráter moldado em Cristo e nós sabemos o que é certo e errado, ou o que é errado. Aquilo que é certo, ele sempre vai ser certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E aquilo que é errado, mesmo que todos estejam fazendo, continua sendo errado. Então, nós que somos moldados em Cristo Jesus, estamos buscando ser semelhantes a Cristo, nós temos que ter esse entendimento. Onde nós estivermos, tudo tem que ser feito para a honra e glória do Senhor, tudo tem que ser feito com excelência, com honestidade. Amém? Quando nós servimos, nós não apenas abençoamos aquela pessoa com o nosso serviço, não só transformamos, mas nós também somos transformados, porque nós vamos nos tornando cada dia mais compassivos, mais humildes, mais gratos, mais generosos. O serviço vai moldando o nosso coração com o coração de Cristo, que ele veio aqui mostrando que era tão poderoso, tão majestoso, tudo aquilo que ele veio para fazer, mas ele fez com tanta humildade. Era sobre o reino do Senhor, mas era sobre humildade. Era sobre todas as coisas que eram grandes, maravilhosas, mas era com humildade. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Jesus disse em João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É aí que é reconhecido quem é o verdadeiro discípulo, aquele que ama, que serve em amor, não por obrigação, mas por amor ao Senhor. Cada gesto de amor, cada ato de serviço é um testemunho vivo de que pertencemos a Ele. O mundo precisa enxergar Cristo em nós, através do nosso servir, da nossa vida, do nosso exemplo. Eles precisam olhar para nós e dizer, há algo diferente, existe algo diferente, eu quero esse algo, precisa despertar o desejo. E mesmo quando ninguém percebe o que está sendo feito, quando não há reconhecimento humano, Deus vê. Deus vê e nada passa por ele despercebido. Ele registra cada ato de amor, de servir, cada renúncia que você faz por ele, algo que você abre mão por ele, fica guardado. Cada teu serviço em oculto, cada oração em oculto está guardado. E um dia nós ouviremos da voz do Senhor. Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Servir não é evento, não é um estilo de vida para sempre. Não é um evento momentâneo.
É uma jornada contínua de fé, de sacrifício e de obediência. Por isso, amados, que escolhamos servir todos os dias da nossa vida. Deixar que o amor entre, o amor de Cristo entre e se manifeste em nós e através de nós, em cada detalhe. Devemos sempre nos lembrar que a verdadeira recompensa não está aqui, mas está em ouvir do próprio Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Glória a Deus. Que nós possamos receber esse chacoalhão do Senhor, esse chamado: filho, eu preciso de você, com amor, com carinho. Que nós possamos ser obedientes a esse chamado que não é para um ou para outro, é para todos. Porém, nem todos querem dizer sim a Ele. Mas a nossa oração tem que ser essa, todos os dias. Que todos venham ter conhecimento de quem é Cristo, do que Ele espera de nós. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso fazer com que essa verdade me liberte, porque ela sempre vai libertar. Mas se eu conhecer a verdade e eu não for liberto, isso pode me levar a uma apostasia, porque uma vez que eu conheço e eu não faço, eu me afasto do Senhor, eu estou negando a Cristo. E isso é muito forte. Então que esse amor do Senhor, esse exemplo de Jesus aqui, esse exemplo de Marta e Maria, de adoração, de serviço, ele possa nos trazer esse equilíbrio, que o Senhor possa, com o seu Espírito Santo, nos envolver e nos fortalecer a cada dia para servirmos melhor, com excelência. E eu declaro aqui sobre a vida de cada pessoa que está aqui, sobre cada família, a paz, a saúde, a alegria, a prosperidade em todas as áreas da sua vida, e que esse desejo de servir, direcionado pelo Espírito Santo, venha crescer, venha se tornar vivo dentro de você, que se torne um anseio, um desejo tremendo dentro de você, dentro de mim, e que nós possamos, mesmo diante das dificuldades, permanecer firmes, porque no final nós vamos ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Amém? Obrigado você que acompanhou até aqui. Se você perdeu algum dos devocionais, eles estão aí para você acessar, está gravado, que você possa acompanhar essa série com muito carinho, porque é um chamado em amor do Senhor para nós, é uma direção e é o que o Senhor espera de nós, que sirvamos a Ele. Deus te abençoe, servo bom e fiel. Tenha um dia cheio da presença do Espírito Santo na sua vida e na sua casa. Em nome de Jesus. Amém?